Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a minha participação do Growthcast, no qual algumas abordagens foram feitas a respeito de treinamento, nutrição, comportamento, principalmente no fisiculturismo. E aí a gente está pegando alguns cortes para estar discutindo e dando continuidade aos assuntos relacionados. Agora eu vou pegar um corte muito legal que eu falo sobre as questões atribuídas à prescrição do exercício aeróbio. E que a gente sabe que o treinamento combinado é o melhor tipo de treino para você ter mais resultados, tanto do ponto de vista de queima de gordura, quanto do ponto de vista de ganho de massa muscular. Só que algumas pessoas ainda não entenderam a ideia ou talvez não compreendem como a união de ambos é importante nesse processo e como a gente pode estar dividindo esse treinamento do cardio junto com a musculação. Então, acho que vai ser bem legal, bem interessante estender um pouquinho essa discussão. Então, sem mais delongas, vamos escutar esse corte aqui para a gente poder entender um pouquinho do que estava rolando. Então, assim, existem questões, muitas vezes, que eu fico meio preocupado, porque a própria questão entre fazer o aeróbio, o cardio antes ou depois da musculação. Basicamente, quando a gente faz a polarização, ou é antes ou depois, a gente descontextualiza talvez a intensidade, a duração, ou até mesmo a dieta que esse indivíduo está, a depressão de glicogênio que ele está, qual a fase da preparação que ele está, ou o nível de condicionamento aeróbio para ele suportar um volume maior de cardio, mesmo que seja em moderada intensidade. Sim. Trazer uma racionalidade. Por quê? Porque as pessoas falam, não pode fazer o cardio antes da musculação. E isso é um dogma. Exato. O cara não pode ir a pé para academia, pois o cara não pode correndo ou de bike, porque vai que... A questão é, peraí, vamos lá. Pelo menos, qual o volume, qual a intensidade? E outra, esse cara já treina esse cardio, já tem um VO2 bacana. Enfim, existem diversas questões que às vezes eu bato na tecla, porque a gente entrar no mérito das cargas de treino ou talvez do horário que se vai realizar, o cara que não sabe nem treinar, o cara que não tem nem noção de fato o que é a força dele ou talvez o volume, ele vai se absorver dessa informação e vai começar a falar assim, não, peraí, então eu vou ter que preservar o máximo possível, eu vou ter que ir de Uber para academia. Sim. Ao subir a escada, eu já vou depletar glicogênio. E o glicogênio, cara, se depletar glicogênio, meu amigo, a musculação fica horrível. Já fica uma bosta, Mas, ô Santiago, sabe que é foda? Porque, tipo, realmente sempre teve esse dogma, né? Até pra gente que trabalha com preparação de atleta, né? Não. Você vai fazer o cardio só pós-treino ou em horário separado, porque eu não... Aí o Adam foi muito feliz na colocação dele, né? Como um preparador de atletas, né? O próprio Fernando Superman estava lá contribuindo, muito legal. E essa é uma pergunta que se faz muito, né? Eu não posso fazer o cardio antes da musculação, é só depois. Ô, meu querido, não faz sentido nenhum. Se você prefere fazer depois, ok. Agora, uma coisa muito importante é a seguinte. Quanto que eu tenho que depletar de glicogênio, que é a nossa reserva muscular na musculação, a ponto de eu não conseguir fazer esse cardio depois, ou o inverso. Quanto de cardio antes da musculação eu não vou conseguir realizar depois um treino de musculação, ou vou reduzir a capacidade de treino. Os estudos sugerem 3 pontos principais para que eu entenda onde ou quando ou em que situações o cardio pode prejudicar a musculação. A primeira delas é quando a gente tem o que a gente chama de fadiga residual. O que é uma fadiga residual? É como se fosse um cansaço que de fato pode estar reduzindo o impulso elétrico que vai chegar nessa fibra muscular para ser contraída na musculação, porque a gente sabe que para essa musculatura ser contraída, eu preciso de uma eletricidade que sai lá do meu cérebro, né, pelo planejamento do movimento, pelo aprendizagem motor, que desce, trafega, passa pelo tronco encefálico, vai até as inervações, passa pelas inervações e chega até a placa motora, que vai liberar lá na fenda sináptica o neurotransmissor para que haja as reações bioquímicas que vão
de fato, aí promover essa contração muscular. Ok, beleza. Só que é o seguinte, eu posso estar repetidamente num acúmulo de metabólitos, ou então numa condição que eu estou estendendo um determinado exercício. Nesse caso, a gente está falando de um cardio, uma corrida, um remo, um pedal, que isso está me cansando. Se isso estiver me cansando, provavelmente eu estou começando a fazer um percentual do quanto eu consigo fazer, vamos colocar assim, que está passando um pouquinho de uma diluição que eu poderia estar utilizando sem, de fato, ela comprometer a musculação. Quando eu falo uma diluição, os estudos sugerem o seguinte: se você tem o hábito, se você está acostumado e você suporta um tempo total, semanal, de uma corrida de moderada intensidade. O que a gente pode classificar uma corrida de moderada intensidade? Aquela corrida que você consegue conversar, você consegue cantar um pouquinho a música que você está escutando, sem ficar muito ofegante. E aí, suponhamos então que você naturalmente tem o hábito de fazer uma corridinha de 30 minutos todos os dias. Então a gente sabe, para o cara suportar 30 minutos de corrida todos os dias da semana, vamos pensar 6 dias da semana e deixar um dia de descanso absoluto, que geralmente a gente tem aí nas cargas de treino bem tranquilamente um indivíduo que já treina há mais de 5 anos, 10 anos, para a gente considerar um indivíduo treinado, ele já tem esse volume de treino natural de condicionamento cardiorrespiratório. O que a gente está falando? Bom, se ele corre 30 minutos todos os dias e ele corre 6 vezes na semana, então a gente fala que ele tem aí um volume de treino de cardio de 3 vezes 6. Ou seja, ele tem 180 minutos de condicionamento, vamos colocar assim, de giro, né? De tempo de corrida. Então ele suporta aí 180 minutos. Perfeito. Quando esses 180 minutos ele é diluído, a gente chama isso de distribuição do volume de treino. Então, se eu pegar 20% desse 100%, eu estou pegando 20% de 180 minutos. Os estudos sugerem que quando esse volume é abaixo de mais ou menos 20%, quando ele é mais ou menos de 15%, isso não gera fadiga residual a ponto, ou seja, esse cansaço a ponto disso atrapalhar a eletricidade que vai chegar na musculatura quando você faz depois a musculação. O quanto a gente está pensando em 15, 20% num cara que já corre aí 180 minutos por semana? A gente vai estar pensando aí em aproximadamente o quê? Menos de 30 minutos, 20 minutos? Vamos colocar 20 minutos, vai, para ficar redonda a conta aqui. Se esse cara faz o cardio 20 minutos antes da musculação, isso não leva a uma fadiga residual a ponto disso comprometer a musculação. Santiago, mas eu sinto cansaço, tal. Então a gente tem que avaliar se o seu sono foi adequado, se a tua alimentação está adequada, ou seja, se o seu déficit calórico ele está passando aí de 400, 500 quilocalorias, tá? Então, assim, aí a gente já começa a pensar num déficit calórico de 700, 1000 quilocalorias. Isso pode, de fato, sim, ter menos energia, especialmente na forma de carboidrato, no músculo e, consequentemente, menos combustível você tem. Aí, meu querido, aí a gente está partindo já para uma análise de influência da comida, da dieta que você está reduzindo. Agora a gente começa a pensar. Pô, Santiago, eu estou em cutting, já com uma restrição calórica de 1000 quilocalorias e naturalmente já estou tendo uma depressão de substrato ou um catabolismo muscular muito maior, porque eu estou com um déficit calórico muito grande. Aí, meu querido, aí sim a gente pode... Opa, peraí. Então, realmente, vamos tentar priorizar aquilo que, de fato, vai tentar segurar o máximo possível que a massa muscular, que é a musculação. Pô, beleza. Mas aí, pra gente afirmar isso, são tantas variáveis influenciando a ponto de você virar e falar assim que não pode fazer cardio antes. Não, meu querido. Você não tem energia. Você não tem energia. Era pra você estar consumindo 2.400 quilocalorias, já tá com 1000 quilocalorias de déficit. Se bobear, isso já está até jogando você para trás dos resultados da musculação, porque você não tem nem energia para suportar teu treino, já está catabolizando muito mais. Embora esse seja o desafio do nutricionista e do treinador, é achar um ponto bom para você ter energia suficiente para você conseguir gerar treino.
Porque se você for viver disso com déficit calórico muito grande, cara, não faz sentido. Então, assim, são questões que a gente precisa identificar. Outro ponto importante é a magnitude de depressão desse glicogênio muscular. O que é a magnitude de depressão? É o quanto esse glicogênio vai ser depletado. Os estudos sugerem que um cara que treina musculação, ele tem aproximadamente 500 gramas de estoque no músculo. 500 gramas de estoque é como se você tivesse 2.000 quilocalorias de reserva para você fazer um treino de musculação. A média de depressão do glicogênio muscular, média, é 30% quando a gente está falando de indivíduos treinados, que tem aí, no mínimo, um treino aí de 20 séries por dia. Então, sim, meu querido, se a gente está falando aí de 20 séries, a gente está falando de 30%. E isso, cara, é muita coisa, muita coisa. Então, quando a gente está pensando no indivíduo muito bem treinado, que tem uma depressão muito grande, faz um treino, de fato, ali, 1 hora naquela capacidade dele, a gente só tem 30%. Só 30% de glicogênio muscular. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. E olha só, isso a gente está falando de um treino, a gente está falando de um indivíduo avançado. A gente não está falando de um cara que não controla nenhum movimento ou não tem uma capacidade de volume de treino aí de, sei lá, umas 20 séries semanais, ou seja, ele não consegue fazer mais que 20 séries semanais por grupamento muscular. Esse indivíduo é um indivíduo intermediário. Não, a gente está falando de indivíduo avançado. A gente está falando de 36 séries, 40 séries, a gente está falando do índice de força muscular aí de no mínimo 1.3, 1.4. Ah, Santiago, não sei o que é índice de força muscular. É como se a gente pegasse uma única repetição no agachamento, por exemplo, e dividisse pela própria massa corporal. Então, vamos lá, o indivíduo faz uma única repetição no agachamento com 140 quilos, e ele pesa 100 quilos, a gente fala que o índice de força muscular que ele tem é de 1.4, muito bem treinado. Obviamente, a gente está falando de um movimento que quebra a paralela, que faça uma flexão de joelho ali, no qual esse quadril ele vai ficar mais próximo do solo. É isso aí, não é aquele exercício curtinho, não. Mas enfim, então isso é outro componente muito importante, a magnitude dessa depressão de glicogênio muscular. Quando a gente tem um indivíduo que faz essa musculação e depleta 30%, poxa, será que 30% dessa musculação vai ser comprometida com cardio? Não, não vai. Ah, mas ele já está vindo de um déficit calórico de 1.000 quilocalorias. Aí são outras coisas. São outros 500. Mas aí a gente está falando de discussão de treino. Outro ponto importante é que o cardio de moderada intensidade antes da musculação, ele não tem um gasto tão grande. A gente está falando aí de 200, 300 quilocalorias para meia hora de corrida. Então não faz sentido a gente pensar nisso. E outra, quando a gente está falando aí numa zona de intensidade moderada, essa depressão de glicogênio muscular ela não é tão alta. E mesmo que for, o gasto é baixo. Se a gente está falando de 300 quilocalorias e pressupondo aí que aproximadamente a gente tem uma depressão de 50% desse total, a gente está falando de 150 quilocalorias necessariamente de glicogênio muscular. 160 quilocalorias vai dar aproximadamente 40 gramas de glicogênio muscular. 40 gramas de glicogênio muscular de um indivíduo de 500 gramas, vamos baixar, vamos fingir que é 400. Só para conta matemática, isso é só 10%. Só 10%. Aí você fala que esse 10% está competindo? Não é. Mas eu preciso deixar o estoque de glicogênio muscular impecável para não faltar na musculação. Meu querido, cara. Cara, vai sobrar ainda 50%, 60% esse estoque. Não faz sentido nenhum. E outra, para você depletar isso profundamente, você tem que treinar no mínimo, para depletar tudo, no mínimo, umas 3, 4 horas. Tá? E mesmo assim, não vai zerar isso não. A natureza não permite que você zere o glicogênio muscular em condições ainda de controle alimentar. Agora, se você está vindo de um lugar em que você está num estresse muito grande, você está sem comer, sem dormir, a ponto de gerar um quadro que se chama rabdomiólise, você pode procurar no Google aí o que é rabdomiólise, você vai encontrar muito em treinamento militar, o indivíduo está muito estressado, sem beber água, desidratado, aí você pode ter uma depressão profunda da musculatura que leva até uma intoxicação renal, podendo até evoluir para óbito.
Mas aí é outra coisa. Mas beleza, então nosso segundo pilar é depressão. E o terceiro é o que eu já falei, gasto calórico. Uma sessão de musculação, em média, 250 quilocalorias de gasto. Uma sessão de musculação. Ah, mas qual que é a intensidade? Uma sessão de 1 hora de duração, de 8 a 12 repetições, grandes grupamentos musculares, né, multiarticulares predominantemente, 4 séries por grupamento muscular, 4 exercícios de multiarticulares e 3 de monoarticulares com aproximadamente aí 60 a 90 segundos de intervalo. Aproximadamente 250 quilocalorias. E aí? Então, assim, a gente precisa entender um pouquinho do que é treinamento, do que são as questões, porque não vai fazer sentido nenhum a gente único e exclusivamente usar de, eu sinto, eu fiz, fulano de tal faz desse jeito. Não é, meu querido. E aí, por último, mas não menos importante, eu trago a psicologia também. Existem pessoas que quando fazem o cardio antes da musculação, se sentem mais conectadas com o exercício, reduzem o estresse do trabalho ou se conectam mais com aquela atividade, o que a gente chama de mindfulness. Ou seja, é muito comum às vezes o cara chegar para treinar e a cabeça dele ainda está lá fora. Ele está pensando ainda na briga com a namorada ou com o namorado que ele teve, com as contas que ele precisa pagar, com o estresse do trabalho ou daquela prova de residência que ele precisa fazer para entrar na residência médica, ou enfim, tem várias questões que muitas vezes alguns pacientes, alguns alunos relatam, isso é por experiência própria, e quando a gente introduz esse cardio antes, em 10, 15 minutinhos, é muito legal quando ele vira para você e fala assim, nossa, nem te dei bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Pô, nem falei com você direito. Aí você como treinador olha para ele e fala assim, agora você tá aqui, né? Nossa, desculpa, estava muito avoado, muito aéreo, e é muito legal o poder desse cardio para que esse indivíduo consiga chegar na hora do treino, na hora que ele vai fazer o treino mesmo, com as repetições com a carga mais alta, e ele está mais conectado com o treino, ele consegue ter uma produtividade maior, diminui o risco de algum tipo de problema durante o treino, ou até mesmo de uma lesão, porque ele não está tão conectado com a atividade. Conectado que eu estou falando é no sentido de ele estar ali e ele precisa se concentrar e foco. Obviamente, durante as repetições, a gente tem o que a gente chama de conexão mente-músculo, que é justamente o quanto você está concentrado na tarefa motora que você está fazendo e mantendo o tempo ótimo de contração, tanto na fase ascendente, concêntrica, quanto na fase descendente, excêntrica também. Então, esse foi um corte bem legal, que eu acho bem válido, são questões importantes para a gente conhecer, para a gente discutir, e que fazem todo sentido, e a gente teve a oportunidade de estender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho, e ver que a ciência do treinamento, ela vai muito além de uma regra do cardio, regra do cardio, sempre depois da musculação, vai para quem? Como? Onde? Com quantas quilocalorias? Qual tipo de dieta e por aí vai. Então, acho que fica bem legal a gente poder discutir, estender um pouquinho mais essa discussão que foi feita lá no Growthcast. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de dar esse like aí que a gente tanto precisa para chegar até mais pessoas. Comente aqui o que você achou. Cite algum vídeo que você gostaria de ver eu dar minha opinião, para a gente poder estender um pouquinho essas discussões. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acredita que vai ser beneficiado com essa informação. Se inscreva no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço.